último suspiro e o apito final, algo sempre aparece. Se inscreve e deixa o like, assim você ajuda muito o canal. Vamos ao primeiro relato. Desde o início da minha carreira como médico intensivista, aprendi que cada UTI carrega sua própria atmosfera. Há unidades que parecem mais leves, outras em que o ar pesa de tal forma que até quem entra para visitar sente a diferença. Nesse hospital onde trabalhei por quase 8 anos, havia um leito específico, o do canto esquerdo, onde a equipe sempre mantinha as cortinas fechadas, mesmo sem motivo clínico. Quando perguntei por quê, recebi apenas respostas evasivas. É melhor. Assim, doutor. Eu, ainda cético, pensei se tratar de superstição de enfermeiros exaustos. Até o dia em que precisei passar uma madrugada inteira cuidando de quem estava lá. O paciente era um homem de cerca de 60 anos, internado após uma cirurgia abdominal complicada. Estava lúcido, cooperativo, e os parâmetros estavam relativamente controlados. Durante a tarde conversamos longamente. Ele me contou histórias de juventude, falou dos filhos, da vontade de sair dali para reencontrar os netos. Nada parecia fora do comum. Mas à noite, pouco antes da meia-noite, quando fui checar sinais vitais, percebi que ele encarava fixamente a cortina fechada do quarto. Perguntei se estava bem, e ele respondeu apenas: "Doutor, não deixa eles entrarem." Olhei para a cortina. Não havia nada. O corredor estava silencioso. Voltei minha atenção a ele, tentando entender. Perguntei quem eram eles. O paciente engoliu seco, respirou fundo e disse: "Aqueles que ficam esperando. Eu vi os rostos na dobra da cortina." Senti um arrepio atravessar a espinha, mas racionalizei. Disse que provavelmente era efeito de remédios, da luz baixa, de um pouco de confusão mental. Ele não respondeu mais. Ficou em silêncio, com os olhos fixos na mesma direção até adormecer. Durante a madrugada, acordei várias vezes assustado com os alarmes disparando. Não era apenas o monitor dele. Bombas, de infusão, oxímetros, tudo parecia entrar em descompasso. Quando chegávamos para verificar, encontrávamos os parâmetros normais. Mas por 3 vezes, as cortinas se moveram como se alguém tivesse passado a mão por trás, mesmo sem corrente de ar, já que todas as janelas eram seladas. Às 3h10, um ruído baixo como sussurros atravessou o quarto. Não era alucinação minha. A enfermeira que estava comigo arregalou os olhos, sem coragem de falar. O paciente acordou subitamente, olhos marejados, e murmurou: "Eles estão mais perto hoje." Em seguida, entrou em taquicardia abrupta, sem motivo clínico aparente. Fizemos medicações, estabilizamos, e logo depois ele adormeceu de novo. Pensei que fosse apenas um episódio estranho, mas naquela semana, outros 2 pacientes passaram pelo mesmo leito e todos relataram em momentos diferentes exatamente a mesma coisa: vultos por trás da cortina. Um deles, em delírio, chegou a implorar para ser transferido de quarto. O pedido foi negado. Ele faleceu na madrugada seguinte. A partir de então, comecei a observar com mais atenção e percebi que a cortina daquele leito nunca permanecia imóvel por muito tempo. Às vezes tremia levemente, como se alguém respirasse atrás dela. Outras vezes se inflava de dentro para fora, como se mãos pressionassem o tecido tentando atravessar. E em noites silenciosas, os sussurros retornavam, palavras que não conseguíamos distinguir, mas que sempre terminavam com um som arrastado, como um lamento. Não precisei de muito tempo para compreender por que a equipe evitava falar sobre o leito do canto. Ali, as cortinas fechadas não eram apenas um hábito, eram uma barreira frágil contra algo que todos preferiam ignorar. Algumas semanas depois, fui escalado para um plantão noturno em que, por azar ou ironia, só havia um paciente na UTI.
Justamente no quarto das cortinas fechadas, era um idoso em estado terminal, já sem previsão de melhora. A equipe mínima estava no posto central, mas o cuidado direto caiu em minhas mãos. Senti uma estranha pressão quando entrei sozinho no quarto e fechei a porta de vidro. O silêncio era tão intenso que até o zumbido dos aparelhos parecia abafado. Mantive o foco nos procedimentos. Ajustei medicações, conferi a ventilação, revisei os cabos, mas não demorou para notar. As cortinas começaram a se mover em leves ondulações, como se alguém passasse o dedo por dentro do tecido. Respirei fundo, tentei ignorar, até que ouvi a voz do paciente. Ele não falava há dias, estava profundamente debilitado, mas naquele instante abriu os olhos e murmurou: "Eles já estão dentro." Meu corpo gelou. Olhei em volta e não vi nada além das sombras alongadas pelas luzes frias. Mas a cortina, à minha esquerda, se inflava e retraía, como se respirasse. Me aproximei devagar, sentindo cada músculo enrijecer. Coloquei a mão sobre o tecido e ele estava frio, gelado, quase úmido. Foi quando ouvi o primeiro sussurro nítido, rente ao meu ouvido: "Fique conosco." Afastei a mão instintivamente, o coração acelerado. O paciente, ainda consciente, me olhava fixamente, lágrimas escorrendo. Tentei tranquilizá-lo, mas ele apenas repetia: "Não deixa eles me levarem." Nesse momento, todos os monitores dispararam em sincronia, uma sequência de alarmes ensurdecedores. A iluminação oscilou, piscando rápido, como se a energia fosse sugada. Corri para chamar ajuda, mas ao abrir a porta de vidro, percebi que o corredor estava mergulhado em completa escuridão, diferente de qualquer queda de energia que já havia presenciado. Voltei para dentro e a cortina agora estava esticada para dentro do quarto, formando a silhueta de algo alto, humanoide, mas sem rosto. O paciente começou a gritar, apesar da fraqueza, implorando para que eu o tirasse dali. Fui até ele, segurei sua mão e nesse instante a cortina se retraiu bruscamente, voltando ao lugar. A iluminação voltou ao normal e os alarmes cessaram de repente. Quando me virei para verificar o paciente, ele havia parado de respirar. Fiz as manobras, chamei a equipe, mas era tarde demais. Ninguém comentou nada oficialmente. Registramos a morte como falência múltipla, como tantas outras. Mas todos que entraram depois juraram que o quarto parecia mais frio e que as cortinas nunca permaneceram imóveis. A partir dessa noite, passei a temer mais as cortinas do que os próprios monitores. Entendi, enfim, que naquele leito não eram apenas os pacientes que estavam em observação. Nós, médicos, também éramos. Nunca mais olhei para aquele quarto da mesma forma. Toda vez que passava pelo corredor, mesmo quando o leito estava vazio, sentia um arrepio subindo pela nuca. A cortina, sempre fechada, parecia mais espessa, como se escondesse algo por trás. Os enfermeiros mais antigos evitavam até comentar. Apenas desviavam o olhar quando alguém mencionava o leito do canto. Mas a pior noite ainda estava por vir. Cheguei para mais um plantão e fui informado que o hospital estava lotado. Não havia outro espaço disponível. Então internaram um jovem em estado crítico justamente ali, no quarto das cortinas. Eu protestei, tentei sugerir outro local, mas não havia escolha. Na primeira madrugada, enquanto monitorava seus sinais, percebi os mesmos movimentos no tecido, leves tremores, como se dedos invisíveis puxassem a cortina de dentro para fora. O paciente, mesmo entubado e sedado, mexia os olhos rapidamente, como se sonhasse. De repente, a pressão arterial dele disparou sem motivo aparente, e a tela do monitor piscou, formando linhas e ruídos estranhos, como interferência elétrica. Foi nesse instante que ouvi claramente sussurros vindos não da cortina, mas do próprio ventilador mecânico, repetindo em uníssono: "Ele já está pronto." O jovem começou a convulsionar.
Fizemos de tudo. Ajustamos drogas, choques, mas não havia resposta. Enquanto a equipe se esforçava, as cortinas se abriram sozinhas, lentamente, revelando não o corredor, mas uma escuridão sólida, profunda, como se o espaço por trás não existisse mais. Uma forma alta, sem rosto, apenas um vulto de contornos humanos, avançou meio passo para dentro. Ninguém ousou se mover. Todos congelaram, como se aquela presença drenasse nossa capacidade de reagir. O paciente, ainda em crise, abriu os olhos no meio da sedação e, pela primeira vez, falou em voz clara, sem o tubo impedir. Ele sempre vem pelas cortinas. Então, seu corpo relaxou e o monitor mostrou a linha reta final. Assim que o alarme disparou, a figura recuou. A escuridão se fechou e as cortinas voltaram ao lugar como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, nada foi registrado além do óbito clínico. Mas nós, que estivemos naquela sala, saímos certos de que aquela cortina não separa apenas paciente e corredor. É uma passagem, um limite frágil entre nosso mundo e algo que insiste em atravessar. E até hoje, quando fecho os olhos para descansar, depois de um plantão, sinto como se o tecido frio das cortinas ainda roçasse meu braço, como se me convidasse a espiar o que há do outro lado. Eu trabalho há mais de 10 anos em uma UTI geral de um hospital público em São Paulo. Já vi de tudo. Desde situações desesperadoras de pacientes jovens até a rotina pesada de idosos que nunca mais saíram do leito. Mas mesmo com toda essa bagagem, há coisas que até hoje não sei explicar e que continuam a me assombrar quando fecho os olhos à noite. A primeira vez aconteceu durante um plantão de madrugada. O hospital estava silencioso. Apenas os apitos regulares dos monitores preenchiam o ar. Eram quase 3 da manhã quando percebi que, no leito 7, um paciente entubado em estado crítico começou a se agitar. Ele não tinha condições de falar, mas mexia os braços como se apontasse para a janela ao lado. Achei que fosse delírio, induzido pelo quadro clínico, algo comum em UTI. Ajustei a sedação e fiquei alguns minutos ao lado, até que o traçado cardíaco voltou ao normal. Mas antes de estabilizar, percebi que ele fixava os olhos em um ponto específico da janela, como se realmente estivesse vendo alguém ali. O detalhe é que estávamos no 6º andar, e a janela dava para o vazio. No início, ignorei. Atribuí ao estado neurológico comprometido, como já havia visto tantas vezes. Mas minutos depois, ouvi um estalo vindo da mesma janela. Olhei instintivamente e, por um breve momento, tive a sensação de que algo escuro, uma sombra, deslizou pelo vidro. A sensação de arrepio foi imediata. Chamei uma técnica de enfermagem para verificar comigo, mas claro, não encontramos nada. Ela apenas riu, disse que eu estava cansado e voltou para o posto. Fiquei sozinho ao lado do paciente que continuava com os olhos fixos no vidro, agora mais calmo, como se tivesse aceitado a presença do que quer que fosse. 2 horas depois, o paciente teve uma piora súbita e irreversível. Fizemos todos os protocolos de reanimação, mas não houve resposta. Enquanto desligávamos o monitor, percebi novamente um estalo na janela. Não falei nada para ninguém, mas dentro de mim cresceu uma sensação de que aquilo não era coincidência. Achei que fosse apenas um episódio isolado, mas não demorou muito para perceber que a janela do leito 7 se tornaria uma constante em meus plantões. Sempre que alguém estava prestes a partir, era para ali que os olhos se voltavam, como se houvesse algo ou alguém esperando do outro lado do vidro. Depois daquela noite, comecei a reparar em cada detalhe dos pacientes internados no leito 7. Não era só impressão minha. Em pelo menos 4 ocasiões diferentes, eles passaram a encarar a mesma janela nos dias finais de vida.
Alguns chegaram a levantar a mão como se acenassem para alguém do lado de fora. Nenhum deles tinha como saber do histórico daquele quarto, mas o padrão se repetia de forma assustadora. Em uma madrugada chuvosa, acompanhei uma paciente idosa em estado terminal. Mesmo sedada, ela abria os olhos em intervalos e murmurava frases desconexas. Eu me aproximei para ajustar os parâmetros do ventilador e ouvi claramente: "Ele já está me esperando na janela." Me arrepiei inteiro. Não havia ninguém ali, só a escuridão refletida pelo vidro encharcado de chuva. Na troca de turno, comentei com uma colega médica, que apenas riu e disse que essas coisas acontecem em toda a UTI. Mas a forma como ela desviou o olhar me fez entender que não era a primeira vez que ouvia algo parecido. Mais tarde, uma enfermeira, mais antiga, confirmou em voz baixa: "Esse leito é diferente, doutor. Todo mundo percebe, mas ninguém fala para não assustar os novatos." A rotina da UTI seguiu, até que uma noite, perto das 2 da manhã, os alarmes de monitor começaram a disparar todos ao mesmo tempo, mesmo nos leitos vazios. Corremos para verificar, mas nada estava errado. O barulho cessou de repente, restando apenas o bip constante do leito 7. O paciente de lá, um homem jovem em pós-operatório, estava de olhos arregalados, respirando rápido, apontando com o dedo para a janela. Eu me aproximei, tentando acalmá-lo, mas quando segui a direção do olhar dele, senti algo diferente. Por um instante, juro que vi uma silhueta parada do lado de fora, imóvel, como se observasse cada movimento dentro do quarto. Pisquei e desapareceu, mas o paciente parecia confirmar, murmurando com dificuldade: "Ele está ali." Naquela mesma noite, o rapaz entrou em parada cardiorrespiratória. Fizemos de tudo, todos os protocolos, mas foi em vão. Assim que o monitor zerou, um estalo seco ecoou da janela, exatamente como da primeira vez. A técnica de enfermagem que estava ao meu lado arregalou os olhos e murmurou: "Ouveu também?" Dessa vez não era só a minha imaginação. O assunto começou a se espalhar entre a equipe. Alguns evitavam comentar, outros juravam já ter visto uma sombra ou ouvido barulhos inexplicáveis vindos do vidro. A direção do hospital nunca registrou nada oficialmente, mas entre os profissionais circulava um consenso. No leito 7, algo sempre vinha buscar. Passei a evitar pegar plantões em que o leito 7 estivesse ocupado, mas inevitavelmente chegava a minha vez. Era como se a escala fosse feita de propósito para me testar. A cada paciente admitido ali, eu ficava atento, esperando o momento em que os olhos se voltariam para a janela. E não falhava. Cedo ou tarde, sempre acontecia. A gota d'água veio em uma madrugada abafada de verão. A UTI estava cheia, o ar-condicionado falhava em manter a temperatura estável e o ambiente parecia ainda mais pesado. No leito 7, um homem de meia idade, vítima de um acidente, estava em estado grave. Por volta das 3 da manhã, seus batimentos começaram a oscilar de forma irregular. Entrei correndo, junto com a equipe, para tentar estabilizá-lo. Enquanto ajustava as drogas vasoativas, percebi que ele se esforçava para erguer a cabeça, os olhos arregalados e fixos na janela. Com uma voz rouca, quase sem ar, conseguiu dizer: "Ele está dentro." O silêncio que se fez na sala foi mais assustador do que qualquer alarme disparado. Antes que eu pudesse reagir, as luzes piscaram por um segundo. A janela, que deveria estar fechada e trancada, rangeu como se tivesse sido empurrada. Nenhum de nós ousou se aproximar. O paciente entrou em parada e, pela primeira vez na minha carreira, hesitei por alguns segundos antes de iniciar a reanimação, porque eu também senti que não estávamos sozinhos ali. Reanimamos o homem, mas ele não resistiu. Assim que o monitor zerou, a janela estalou de novo, como um aviso de que o ciclo havia se cumprido.
A técnica de enfermagem largou o ambu no chão e saiu correndo, em prantos. Eu fiquei paralisado, encarando aquele vidro, com a sensação de que se eu chegasse perto demais, algo me puxaria para o outro lado. Desde então, o leito 7 nunca, mas foi o mesmo para mim. Tento me convencer de que tudo pode ser explicado. Delírio, estresse, coincidências. Mas à noite, quando passo pela frente daquela janela, sinto um arrepio que nenhuma lógica médica é capaz de dissipar. Não sei quem ou o que está ali, mas sei que continua esperando. Sempre esperando. Trabalhar em uma UTI sempre me pareceu estar em território de fronteira, uma linha tênue entre a vida e aquilo que vem depois. Passei anos acreditando que tudo podia ser explicado pela ciência, que delírios, visões e frases desconexas de pacientes em seus últimos momentos eram apenas resultado de medicações, hipóxia ou falência neurológica. Até que vivi noites que nenhuma explicação clínica conseguiu sustentar. O hospital onde atuo é grande, movimentado, e a UTI fica em um andar isolado, sempre com aquele ar frio demais, controlado por máquinas que parecem ter mais vida que os próprios pacientes. É curioso como durante o dia a correria e os familiares preenchem os espaços, mas à noite o ambiente se transforma. O silêncio se torna espesso, os corredores ficam longos demais e cada apito de monitor ecoa como uma sentença. Foi em uma dessas madrugadas de plantão solitário que comecei a perceber algo além do que deveria existir ali. Tudo começou com um paciente no leito 11. Homem de meia idade, vítima de um infarto massivo, estava instável, sedado, mas relativamente controlado. Por volta das 3 da manhã, a enfermeira me chamou dizendo que ele havia acordado subitamente e parecia aterrorizado. Corri até o quarto e encontrei o paciente, olhos arregalados, tentando arrancar os tubos, murmurando sem parar: "Tira ele daqui, tira ele daqui." Perguntei quem. E ele apontou com o dedo trêmulo para o corredor, exatamente para a porta de vidro que dava acesso ao leito. Olhei e não vi nada além do reflexo das luzes frias. Tentei acalmá-lo, ajustei a sedação e logo ele adormeceu, novamente. 2 horas depois, sem nenhum sinal prévio no monitor, ele entrou em parada cardíaca. Fizemos todas as manobras, mas não resistiu. Quando o monitor zerou, ouvi um barulho metálico no corredor, como se passos arrastados ecoassem pelo piso encerado. Saí para verificar e o corredor estava vazio. Na manhã seguinte, deixei para lá. Racionalizei como sempre fazemos: medo, alucinação, sugestão. Mas os dias seguintes só tornaram mais difícil a negação. Pacientes em leitos diferentes começaram a relatar coisas parecidas. Uma presença parada do lado de fora, sempre observando em silêncio. Uns o descreviam como um homem alto, de jaleco escuro. Outros diziam apenas que era uma sombra. Nenhum deles tinha contato entre si, e mesmo assim, as descrições coincidiam. Na 4ª noite seguida de plantão, estava revisando exames no computador quando uma enfermeira, visivelmente pálida, me chamou. "Doutor, o paciente do leito 7 está pedindo para falar com o senhor. Ele disse que não vai resistir até o amanhecer." Fui imediatamente, já acostumado com discursos de fim de vida. Mas quando cheguei, o homem me olhou fixamente e disse: "Ele já está aqui no corredor, veio para mim." Olhei para trás instintivamente. O corredor estava vazio, mas naquele instante o ar ficou mais frio e juro que ouvi passos lentos, cadenciados, aproximando-se, mesmo que não houvesse ninguém visível. O paciente, em lágrimas, segurou meu braço com força surpreendente e sussurrou: "Não deixe ele entrar." Tentei confortá-lo, mas não havia nada que pudesse dizer. Menos de 1 hora depois, ele faleceu. E no exato momento em que o monitor apitou o traçado final,
A porta de vidro do corredor estalou sozinha, como se tivesse sido empurrada por dentro. Depois daquela madrugada, nada mais pareceu igual. Passei os dias seguintes tentando justificar tudo como cansaço, coincidência, delírio terminal. Mas quanto mais eu me convencia de que a razão estava do meu lado, mais os fatos se acumulavam contra mim. Os relatos dos pacientes se repetiam, com uma frequência incômoda. Não era raro ouvir, de leitos diferentes, frases cortadas que soavam quase idênticas. Tem alguém parado no corredor. Ele está me olhando. Não quero ir com ele. Essas palavras, vindas de bocas diferentes em estados clínicos variados, não podiam ser apenas produto da mente em falência. Havia um padrão, um roteiro que se repetia noite após noite, quase sempre no mesmo horário. Mas o que mais me abalou foi perceber que a equipe também começou a se inquietar. Enfermeiros experientes, acostumados com perdas diárias, comentavam, em voz baixa, que tinham a sensação de estar sendo observados quando passavam pelo corredor da ala 2. Uma técnica jurava ter visto uma sombra atravessar o vidro de um leito para outro. Outro enfermeiro, durante um banho de leito, me disse que o paciente não parava de olhar para trás dele e sorrir, como se alguém mais estivesse participando da cena. Naquela semana, perdi um colega de equipe para a exaustão. Não morte, mas abandono. Ele pediu transferência imediata após um plantão em que, segundo contou, ouviu passos nítidos no corredor vazio, acompanhados pelo som metálico de algo arrastando. Tentou registrar a ocorrência no livro da unidade, mas a coordenação preferiu abafar, dizendo que aquilo era apenas sugestão coletiva. A verdade é que ninguém queria admitir oficialmente o que todo mundo sentia. O auge veio em uma madrugada abafada, sem vento, em que até os aparelhos pareciam trabalhar mais pesados. Eu estava checando uma gasometria arterial no computador quando percebi meu reflexo na tela mudar. Por trás de mim, na porta de vidro, havia outra silhueta. Não era reflexo de ninguém da equipe. Todos estavam ocupados em outros leitos. Era a mesma forma alta, imóvel, apenas me encarando. Por um instante não consegui me mover. O coração disparou, a boca secou, e a sensação foi de estar sendo estudado, como um paciente que se tornou objeto de observação. Quando finalmente virei o rosto, o corredor estava vazio, mas o ar havia mudado. Ficara denso, frio, como se algo tivesse atravessado o espaço e permanecido ali, invisível, ocupando o mesmo ar que eu respirava. Nesse mesmo plantão, o leito 9 entrou em parada súbita. Enquanto a equipe iniciava as manobras, o monitor cardíaco de outros 2 leitos começou a apitar junto, sem motivo. Os alarmes dispararam em uníssono, como se uma presença única tivesse atravessado a sala inteira. Os pacientes ainda vivos olharam na mesma direção, o corredor. Eu segui o olhar deles e, por um instante, tive certeza de que não estávamos sozinhos. Foi nesse dia que compreendi. Aquilo não vinha apenas buscar pacientes. Vinha também nos lembrar que estávamos todos na mesma fila, apenas em momentos diferentes. Na madrugada seguinte, voltei para o plantão com uma sensação de inevitabilidade. Já não me enganava dizendo que era fruto de exaustão ou coincidências. Sabia que em algum momento ele viria para mim. A UTI estava cheia, todos os leitos ocupados, e a tensão era palpável. Os enfermeiros evitavam caminhar sozinhos pelos corredores. Alguns até pediam para trocar de ala. A direção fingia não ouvir, mas o medo pairava sobre todos. Por volta das 3 da manhã, quando o hospital inteiro parecia mergulhado em um silêncio de cemitério, os alarmes começaram. Primeiro 1, depois 2, até que toda a ala se encheu, de bips em sincronia, como se orquestrados. Corremos, mas nada justificava. Os aparelhos não mostravam falhas técnicas nem instabilidade real. Os pacientes assustados olhavam para o mesmo ponto. O corredor principal. Fui até a porta de vidro.
E lá estava ele. Não mais como uma sombra fugidia no reflexo, mas de pé, no meio do corredor. Alto, magro, trajando algo que lembrava um jaleco antigo, mas escurecido, como se gasto pelo tempo. Não havia rosto, apenas uma forma onde deveria haver olhos, e ainda assim senti o peso do olhar sobre mim. Por alguns segundos, o tempo parou. Nenhum monitor soava, nenhum colega se movia. Todos simplesmente congelaram, como se a própria UTI tivesse sido suspensa em outra dimensão. O ar ficou tão frio que minha respiração saiu em névoa, e então ele inclinou a cabeça para o lado, o mesmo gesto que vi descrito por pacientes antes de partirem. Era como se me reconhecesse, eu não conseguia me mover. A sensação era de que se desse um passo em direção ao corredor, ele me levaria junto. Nesse instante, o leito 11 entrou em parada. O som ensurdecedor dos alarmes explodiu de novo, quebrando o transe. Corremos para salvar o paciente, e quando olhei de volta para o corredor, ele havia desaparecido. Fizemos de tudo, mas o paciente não resistiu. E como sempre, no exato instante em que o monitor marcou a linha reta final, ouvi o estalo seco ecoar pelo vidro. O mesmo som que já tinha se tornado familiar, um aviso de que a presença havia cumprido sua visita. Voltei para casa ao amanhecer, mas o peso daquela noite nunca saiu de mim. Entendi que o homem do corredor não é apenas uma visão dos pacientes à beira da morte. Ele é parte da rotina da UTI, invisível para quem não quer ver, inevitável para quem permanece tempo demais no silêncio da madrugada. E sei que um dia, talvez em um plantão qualquer, quando o corredor estiver vazio e o relógio marcar 3 da manhã, ele não virá buscar apenas um paciente. Ele virá para mim. Sempre achei que o lugar mais silencioso do hospital fosse a sala de isolamento da UTI. Diferente dos outros leitos, ali não havia fluxo constante de profissionais, nem familiares, nem o vai e vem de exames. Só o som constante dos filtros de ar e dos monitores. Um ambiente asséptico em todos os sentidos, mas em certos plantões, aquele silêncio parecia guardar mais do que a ausência de vozes. Tudo começou numa madrugada comum durante a pandemia. Estávamos esgotados, sobrecarregados, e cada morte parecia um peso acumulado nas costas. Naquela noite, um paciente jovem foi internado na sala de isolamento, vítima de uma infecção agressiva. Ele chegou consciente, com dificuldade para respirar, mas ainda conversava. Lembro de quando olhei nos olhos dele e disse que faríamos tudo o possível. Ele sorriu, fraco, e respondeu: "Eu sei, doutor, mas já sei o que vai acontecer." Eu já ouvi a voz. No meio da correria, não dei atenção à frase. Pensei ser delírio febril. Passei as horas seguintes ajustando medicações, revisando exames, controlando parâmetros. A madrugada avançava e o cansaço me dominava. Foi quando ouvi pela primeira vez um som baixo, quase imperceptível, vindo do sistema de ventilação da sala. Não era ruído mecânico, eram palavras. Um sussurro prolongado, arrastado, repetindo algo que não consegui decifrar. Verifiquei os filtros, chequei os aparelhos, chamei a enfermagem. Nada de errado, mas o paciente pálido fixava os olhos no teto e murmurava: "Ele fala comigo o tempo todo, doutor. Espera só ficar em silêncio que você também vai ouvir." Tentei descartar, mas a partir daí, cada vez que a sala ficava silenciosa, o sussurro voltava. Não vinha do paciente, não vinha dos equipamentos. Era como um eco preso no ar-condicionado, como se alguém estivesse falando atrás da parede, com a boca colada ao duto. Por volta das 3 da manhã, o paciente entrou em instabilidade. Corremos para estabilizá-lo, e no exato momento em que o monitor marcou queda abrupta de saturação, ouvi as palavras nítidas pela primeira vez. Uma voz grave ressoando pelo sistema de ventilação. "Ele é meu." O paciente entrou em parada minutos depois, e apesar de todo o esforço, não resistiu.
No instante em que o monitor zerou, o sussurro cessou. Na manhã seguinte, registrei no prontuário como sempre. Mas dentro de mim algo mudou. Pela primeira vez, senti que havia alguém compartilhando aquele espaço conosco. Alguém que não fazia parte da equipe nem da lista de pacientes. Nos dias seguintes, tentei convencer a mim mesmo de que tinha imaginado tudo. O estresse, a privação de sono, o peso das mortes sucessivas poderiam ter criado aquela voz em minha cabeça. Mas a sala de isolamento parecia me chamar de volta. Cada vez que passava diante do vidro, mesmo quando estava vazia, sentia uma pressão nos ouvidos, como se o ar lá dentro vibrasse diferente. Numa madrugada chuvosa, durante outro plantão, ouvi duas enfermeiras conversando baixo no posto. Uma delas disse: "Você já reparou que quando alguém morre no isolamento, a ventilação fica com aquele barulho esquisito, como se fosse gente falando?" A outra respondeu: "Não fala isso, menina. Todo mundo sabe, mas a gente finge que..." Não, eu congelei ao escutar. Não era só comigo. Poucos dias depois, outro paciente foi admitido ali. Mulher de 50 anos, lúcida, assustada, mas com prognóstico razoável. Na primeira noite, pediu para deixar a luz acesa, o que não é comum em isolamento. Perguntei o motivo e ela respondeu: "Porque quando apagam, ele começa a falar." Senti meu corpo gelar, mas mantive a postura. Perguntei quem falava. Ela apenas virou o rosto para o duto de ar e sussurrou: "O mesmo que falou com os outros." Naquela madrugada fiquei de vigília. A UTI inteira estava em silêncio, só o bip compassado dos monitores. Por volta das 3 da manhã, ouvi de novo. O sussurro atravessou os filtros, como se estivesse dentro do meu próprio ouvido. Não eram palavras soltas dessa vez. Era uma frase repetida em tom lento, grave. "Não é você quem escolhe." A paciente, ao mesmo tempo, começou a tremer e implorar: "Manda ele calar a boca, doutor, por favor." Fui até o duto, encostei o ouvido e a voz parecia rir, abafada, mas rindo. Me afastei num salto, o coração disparado. Poucos minutos depois, o monitor dela disparou em alarme de arritmia. A equipe entrou, tentamos reverter, mas o ritmo foi caindo até o traçado final. E, novamente, assim que a vida se apagou, o sussurro cessou. Na manhã seguinte, encontrei no corredor um médico mais velho, já próximo da aposentadoria. Resolvi perguntar em tom de brincadeira nervosa se ele já tinha ouvido algo estranho. No isolamento, ele me olhou sério, respirou fundo e disse: "Desde que construíram essa ala, a gente aprende a não falar, mas a verdade é que aquela sala não está sozinha nunca. O eco que você ouviu não é defeito de máquina, é alguém esperando." Foi naquele momento que percebi que a sala de isolamento não era só mais um quarto da UTI. Era um espaço onde a morte tinha voz, e cada vez mais parecia ansiosa para ser ouvida. A partir daquela conversa com o médico mais velho, passei a evitar o isolamento sempre que podia. Pedia a colegas que assumissem os pacientes de lá. Alegava excesso de trabalho em outros setores, mas inevitavelmente a escala me puxava de volta. Era como se o hospital tivesse consciência de que eu precisava enfrentar aquilo. Na noite do meu retorno, um jovem de 30 anos foi internado. Estava grave, mas consciente. Era a primeira vez que eu via alguém entrar naquela sala ainda lúcido o bastante para perceber o ambiente em detalhes. Quando terminei de explicar o tratamento, ele me segurou pelo braço e disse: "Doutor, eu já ouvi essa voz antes. Não era aqui, mas eu conheço." Perguntei o que ele queria dizer e ele apenas encarou o duto de ventilação no alto da parede, com um olhar de puro pavor. Decidi ficar de vigília durante toda a madrugada. Sentei no posto, de frente para o vidro, observando-o. A princípio, nada além do habitual. Bips regulares, luzes frias, silêncio opressor. Mas às 3h05, o paciente se endireitou na cama, mesmo com a fraqueza, e olhou diretamente para mim. Seus lábios se moveram lentamente, sem som.
Levantei, entrei no quarto e nesse instante o ouvi. Um sussurro preencheu o ar de forma tão intensa que parecia sair das paredes. Você também vai ficar. Olhei para o paciente, mas a boca dele estava fechada. A voz vinha do duto, ecoando, como se alguém estivesse colado ao outro lado falando comigo. O jovem começou a gritar, mesmo sem forças. Não deixa ele entrar, não deixa. E então os alarmes dispararam todos ao mesmo tempo. Um coro caótico de máquinas enlouquecidas. A luz piscou, o ar ficou denso e pesado, e o sussurro se transformou em uma risada grave que parecia reverberar dentro do meu próprio crânio. Fui até o paciente, segurei sua mão e por um instante senti outra mão junto da minha, gelada, invisível, apertando por cima. Me afastei em choque e, nesse momento, o traçado cardíaco despencou. Fizemos tudo, mas a vida dele se apagou em poucos minutos. Assim que o monitor silenciou, o eco cessou. O ar voltou ao normal, as luzes estabilizaram e só restou o corpo imóvel na cama. Saí da sala em silêncio, sem forças para anotar nada além do protocolo básico. Desde então, nunca mais encostei meu ouvido em duto algum. Mas ainda hoje, quando passo em frente ao isolamento vazio, sinto como se alguém, do outro lado da parede, continuasse esperando pacientemente. E às vezes, quando o hospital mergulha no silêncio das 3 da manhã, juro que ouço de novo, distante, mas nítido. Você também vai ficar. Trabalhar em UTI é como viver em uma fronteira entre dois mundos. De um lado, a ciência, os protocolos, os gráficos que tentamos manter dentro de padrões aceitáveis. Do outro, um silêncio constante que parece nos lembrar de que estamos sempre perto daquilo que não podemos controlar. Passei anos dizendo a mim mesmo que tudo que via tinha explicação médica, mas uma sequência de plantões me provou que existem coisas que nem a medicina ousa traduzir. Foi em um hospital grande da capital, no setor de terapia intensiva, onde passava mais tempo do que na minha própria casa. As madrugadas sempre foram as mais pesadas. Menos movimento nos corredores, menos interferência de familiares, apenas nós e os pacientes. As máquinas assumiam o papel de vozes e às vezes parecia que conversavam entre si. Apitos longos, alarmes que se respondiam de ponta a ponta até que tudo se acalmava de novo. Mas houve uma noite em que esses sons pareceram orquestrados por algo além do acaso. O primeiro sinal veio de um paciente jovem, vítima de um acidente de moto, em estado grave. Estava inconsciente, sedado, mas às 2h20 da manhã começou a se agitar. Os traçados dos monitores dispararam em oscilações incoerentes, como se ele estivesse em luta com algo que não víamos. A equipe correu, ajustamos medicações, reposicionamos os acessos e aos poucos a frequência cardíaca voltou ao normal. Mas, nesse intervalo, notei que seus olhos, entreabertos apesar da sedação, estavam fixos em direção ao teto. Segui o olhar dele e não vi nada, mas a sensação de que havia uma presença no alto do quarto me deixou desconfortável. Fingi que não percebi e continuei o plantão. Pouco tempo depois, em outro leito, uma paciente idosa acordou subitamente e, com uma lucidez que não tinha fazia dias, me chamou pelo nome. Doutor, tem alguém parado ao lado da porta. Olhei imediatamente, mas só encontrei a sombra projetada pela lâmpada do corredor. Tentei acalmá-la, mas antes que pudesse dizer algo, ela completou: "Não é gente daqui." As palavras me cortaram a espinha. A idosa faleceu algumas horas depois, serena, como se tivesse simplesmente aceitado a visita. O detalhe é que ela não tinha como saber meu nome. Estava confusa desde a internação e eu só havia passado rapidamente em sua avaliação dias antes. Aquilo não fazia sentido, mas tentei enterrar a estranheza em silêncio, como sempre fazemos em ambientes que não permitem fraqueza.
No posto de enfermagem, uma técnica mais antiga comentou em voz baixa: "Já percebi que nas últimas semanas, eles falam muito em gente parada perto da porta, sempre no mesmo horário." Fiz de conta que não escutei, mas dentro de mim cresceu a certeza de que não era coincidência. Comecei a observar com mais cuidado, registrando mentalmente cada relato. As madrugadas seguintes só reforçaram a inquietação. Pacientes em estados diferentes, diagnósticos distintos, começavam a apresentar o mesmo comportamento. Olhos fixos na porta ou na janela, frases cortadas sobre alguém que observava, agitação seguida de silêncio abrupto. Nem todos partiam logo em seguida, mas a maioria não resistia mais do que 2 ou 3 dias. Era como se houvesse uma visita marcada, pontual, esperando o momento exato para levar cada um. Na terceira semana de plantões seguidos, aconteceu comigo. Estava ajustando o ventilador mecânico de um paciente quando ouvi um barulho seco, como um estalo de metal, vindo da janela ao fundo. A vidraça estava fechada, mas parecia vibrar. Quando me aproximei, vi meu próprio reflexo no vidro, mas por trás dele havia outra silhueta, uma forma escura, parada, imóvel, que parecia encarar não só o quarto, mas a mim diretamente. Pisquei e o reflexo voltou ao normal, mas meu coração disparou de um jeito que nem a racionalidade médica conseguiu controlar. Naquele instante entendi o que os pacientes viam. E mais, compreendi que não era delírio, nem efeito de drogas, nem alucinação induzida pela UTI. Era algo que habitava aquele espaço conosco. Algo que não pertencia a lugar nenhum, mas que tinha como função apenas esperar. Saí da sala em silêncio, tentando não demonstrar nada. Mas a cada passo pelo corredor gelado, senti a mesma presença me acompanhando, como se tivesse atravessado o vidro e caminhado atrás de mim. Não consegui dormir naquela manhã, mesmo depois do plantão. E sabia que a partir dali, nada seria igual. As noites seguintes confirmaram meu medo. A presença não se restringia mais aos pacientes. Era como se tivesse percebido que eu a havia notado. Tudo começou com pequenas coisas. Durante um plantão, ao revisar as prescrições do computador do posto, vi pela tela refletida do vidro uma sombra passar atrás de mim. Virei rápido, mas não havia ninguém. Todos estavam ocupados em outros leitos. O silêncio que ficou após, o barulho das rodas de um carrinho de medicação se afastando foi sufocante. Decidi não comentar, mas o comportamento da equipe denunciava que não era só comigo. Enfermeiras cochichavam sobre alarmes disparados simultaneamente em leitos vazios. Uma delas jurava ter ouvido passos pesados no corredor, sempre no mesmo horário, pouco depois das 3 da manhã. Outra relatou que, ao entrar para verificar uma bomba de infusão, encontrou o paciente de olhos arregalados, repetindo sem parar: "Ele está aqui, ele está aqui." O que mais me marcou, porém, aconteceu em um plantão de sexta-feira. O leito 9 estava ocupado por um senhor lúcido, internado após complicações cardíacas. Durante a madrugada, pediu para conversar comigo. Sentei ao lado de sua cama, acreditando que fosse uma daquelas conversas de despedida que pacientes, em alguns momentos de clareza, conseguem ter. Mas suas palavras não foram de aceitação. Ele segurou firme meu braço e disse: "Doutor, eu sei que não estou sozinho. Tem um homem parado no canto do quarto desde que apagaram as luzes. E não é enfermeiro." Engoli seco, tentando racionalizar. O paciente estava estável, consciente, não tinha sinais de delírio. Mesmo assim, descreveu em detalhes. Um homem alto, magro, de jaleco escuro, imóvel, apenas observando. Quando arrisquei olhar para o canto indicado, não vi nada, mas senti o peso de um olhar, frio e constante, que fez meu estômago revirar. Naquela mesma noite, o coração do paciente entrou em arritmia súbita. A equipe se mobilizou, fizemos todos os protocolos,
Mas ele não resistiu. Quando o monitor zerou, ouvi de novo o estalo seco vindo da janela, como um aviso de que a presença havia terminado seu trabalho. E não fui o único. Uma técnica de enfermagem pálida olhou para mim e disse baixinho: "O senhor também ouviu, não ouviu?" A partir daí, a rotina na UTI mudou para mim. Passei a contar os minutos até o amanhecer, temendo o silêncio das 3 da manhã. A cada vez que os monitores disparavam juntos, sentia o coração acelerar. Já não se tratava apenas de observar os pacientes em seus últimos momentos. Agora, eu tinha a sensação de que a própria equipe era parte do que a presença escolhia vigiar. Comecei a notar que sempre que o fenômeno acontecia, as janelas e portas tremiam levemente, como se um vento interno passasse pelo ambiente. O hospital é selado, sem corrente de ar que justificasse isso, mas era inevitável. Quando a morte rondava, o ar mudava. Pesado, frio, denso, como se cada respiração fosse roubada antes mesmo de chegar aos pulmões. Eu tentei buscar explicações clínicas, me agarrar a tudo o que aprendi. Delírios, fadiga, coincidências. Mas quando vi colegas de profissão, endurecidos por anos de experiência, trocando olhares de pavor silencioso, percebi que não era imaginação coletiva. Aquilo estava realmente entre nós, e cada vez mais próximo. A noite que selou tudo começou como qualquer outra. Plantão cheio, UTI lotada, corredores em penumbra. Eram 2h40 quando o alarme do leito 5 disparou. Corremos para dentro e encontramos a paciente em grave instabilidade. Enquanto a equipe iniciava manobras, eu fiquei responsável por monitorar os parâmetros no equipamento. Foi nesse instante que a vi, na lateral da sala, entre a sombra da porta e a luz fraca da lâmpada. Uma figura estava parada. Não se movia, não respirava, não tinha traço humano além da forma alta e magra. A sensação era de que observava cada um de nós, aguardando o desfecho. Olhei fixamente e pela primeira vez a presença não desapareceu. Permaneceu imóvel, como se tivesse decidido se mostrar por completo. O coração da paciente entrou em fibrilação. Fizemos tudo o que era possível, mas sabíamos que não havia retorno. Enquanto o monitor se apagava, a figura inclinou levemente a cabeça, como um gesto de reconhecimento. O estalo seco ecoou da janela e, em seguida, o quarto mergulhou em silêncio. Foi o som mais pesado que já ouvi, a ausência absoluta de qualquer vida. Quando voltei ao posto, ninguém falou sobre o que havia acontecido, mas cada olhar carregava o mesmo terror que o meu. Naquele instante, compreendi que não era apenas uma manifestação isolada. Aquilo fazia parte da rotina, um visitante constante da UTI, sempre presente nos momentos finais, sempre à espera. Depois daquela noite, nunca mais vi a UTI da mesma forma. Cada vez que cruzo a porta de vidro, sinto que ele está lá dentro, imóvel, aguardando. Os pacientes continuam a olhar para a janela. Alguns murmuram sobre o homem parado no canto. Outros apenas silenciam e aceitam. E nós, médicos, fingimos não ver. Fingimos que a ciência explica tudo, quando no fundo sabemos que, naquele andar, existe alguém que não veste jaleco, mas cumpre sua função melhor do que qualquer um de nós. E eu temo o dia em que, ao invés de observar meus pacientes, ele finalmente se volte para mim. Eu sempre achei que o som mais assustador em uma UTI fosse o silêncio após o monitor zerar. Mas descobri que há algo pior: ouvir vozes quando não deveria haver nenhuma. Trabalho em uma UTI de hospital universitário, com 16 leitos, sempre lotados. O ambiente é uma mistura de tecnologia e desespero humano. Os monitores piscam incessantemente, bombas de infusão apitam sem parar, e cada alarme pode ser um chamado para salvar ou apenas um ruído que nos faz perder o fôlego. Para suportar essa rotina, aprendi a blindar minhas emoções.
Até que uma noite, durante um procedimento simples, algo aconteceu que não consegui ignorar. Era quase 2 da manhã quando um paciente jovem, vítima de um acidente grave, chegou em estado crítico. Precisava ser intubado às pressas. Entrei na sala com a equipe, já no automático. Verifiquei via aérea, preparei os tubos, lidocaína, sedativo, laringoscópio. Tudo seguiu o protocolo até o momento em que introduzi o tubo. Foi então que ouvi. Não era a voz do paciente. Ele já estava inconsciente, sem resposta motora, e os sedativos estavam em dose plena. Mas no instante em que avancei o tubo pela traqueia, um sussurro grave, abafado, saiu de dentro dele, como se fosse forçado a passar pelo espaço estreito. Não eram gemidos fisiológicos, era uma palavra clara. Voltei. Meu corpo inteiro paralisou. Os outros membros da equipe não reagiram, pareciam não ter ouvido. Continuei o procedimento como se nada tivesse acontecido. Terminei de fixar o tubo e confirmei a posição. Mas as mãos tremiam tanto que quase deixei cair o laringoscópio. Depois disso, fiquei ao lado dele durante a madrugada, monitorando os parâmetros. Cada vez que me aproximava, tinha a sensação de que algo invisível ocupava aquele leito junto com o paciente. O ar parecia mais pesado e eu sentia uma pressão incômoda nos ouvidos, como se alguém murmurasse perto demais. Por volta das 3 da manhã, o inesperado aconteceu. Os alarmes de 3 leitos distintos dispararam ao mesmo tempo, sem justificativa clínica. Corremos para verificar e encontramos todos estáveis. Mas no leito do paciente recém-intubado, o capnógrafo mostrava variações anormais. Ele estava sedado e imóvel, mas os lábios se mexiam levemente sob a fita que fixava o tubo. Aproximei-me incrédulo e juro que ouvi outra frase escapar. Não é a primeira vez. Afastei-me de imediato, o coração disparado. Pedi para a enfermagem reforçar a sedação, mas mesmo assim, a sensação de que havia alguém por trás daquele corpo não desapareceu. Na manhã seguinte, tentei racionalizar. Poderia ser movimento residual de ar passando pelas cordas vocais, ruídos respiratórios que meu cérebro interpretou como palavras. Mas a nitidez daquelas frases me perseguia. Passei o dia inteiro tentando me convencer de que estava cansado. À noite, de volta ao plantão, a situação se agravou. Ao checar os equipamentos, percebi que o tubo estava levemente deslocado. Fizemos o ajuste e no momento em que soltei a fita para reposicionar, o paciente, inconsciente, sem qualquer nível de consciência detectável, moveu os lábios de novo. Dessa vez, a voz saiu mais clara, profunda, como vinda de outro lugar. Você também vai voltar. Passei o resto daquela madrugada com a sensação de estar sendo observado. Toda vez que circulava pelo posto central, tinha a impressão de ouvir um eco de vozes atrás de mim. Mas quando virava, só havia o corredor vazio. Pensei em falar com alguém, mas como médico em treinamento, não podia dar sinais de fragilidade. Preferia engolir a angústia e fingir que era cansaço acumulado. Na noite seguinte, voltei com a cabeça feita. Iria encarar como coincidência, nada mais. Mas a UTI parecia diferente desde o momento em que pisei ali. O ar estava frio demais, mesmo com o ar-condicionado no mínimo. Os monitores piscavam em descompasso, como se houvesse uma falha elétrica coletiva, e o paciente do tubo, ainda inconsciente, permanecia instável, com pequenas variações inexplicáveis nos parâmetros, como se algo dentro dele lutasse para se manifestar. Foi durante a ronda das 3 da manhã que percebi o pior. Caminhava pelo corredor, anotando dados dos leitos, quando ouvi um murmúrio atrás de mim, grave e arrastado. Doutor, parei no mesmo instante, esperando encontrar alguém da equipe, mas o corredor estava deserto.
Então, de dentro de um leito isolado, um paciente idoso, profundamente sedado e em ventilação, abriu os olhos por segundos e murmurou: "Ele já voltou." Logo em seguida, entrou em bradicardia severa e, apesar de toda a intervenção, não resistiu. A equipe atribuiu a falência natural, mas eu sabia que não era só isso. Aquele murmúrio não foi um acaso. E a frase não me saía da cabeça. Quem havia voltado? Ou o quê? Na mesma madrugada, enquanto redigia relatórios, senti a pressão nos ouvidos aumentar de novo, o mesmo incômodo de quando intubei o primeiro paciente. Os alarmes dispararam sem motivo em 3 aparelhos diferentes. Olhei para cima e vi algo impossível. Os lábios de 2 pacientes sedados se mexendo ao mesmo tempo, murmurando em uníssono uma mesma frase que não consegui decifrar, como se fosse em outra língua. Meus colegas disseram não ter ouvido nada, mas eu ouvi e foi nítido. Passei a desconfiar de que não era apenas o paciente intubado o centro disso. A UTI inteira parecia contaminada por algo que se aproveitava do estado vulnerável dos pacientes para se manifestar. Cada vez que um deles partia, eu ouvia o mesmo eco distante. Uma voz grave, abafada, repetindo: "Voltei." Na manhã seguinte, quando finalmente deixei o hospital, a luz do sol parecia artificial, incapaz de dissipar o peso que me acompanhava. Eu já não sabia se temia mais as paradas cardíacas ou os momentos de silêncio em que as vozes voltavam a sussurrar. A terceira noite foi a mais longa da minha vida. Entrei na UTI já com a respiração pesada, como se pressentisse que algo estava à minha espera. O paciente jovem, aquele da intubação, continuava no mesmo estado, inconsciente, parâmetros instáveis, sem nenhum avanço. Mas havia algo nele, diferente. Os olhos, mesmo fechados, moviam-se sob as pálpebras em um ritmo anormal, como se sonhasse intensamente ou estivesse em outro lugar. Pouco depois das 2h30, os alarmes começaram a disparar em sequência. Não era um leito isolado, mas todos, um após o outro, como dominós caindo. Corremos e no meio do caos percebi que não eram apenas sons eletrônicos. Havia uma cadência por trás, quase como se as máquinas estivessem repetindo uma mensagem. Grave, abafada, o mesmo tom de sempre. Voltei, voltei. Tentei manter a calma, mas então algo me paralisou. O paciente intubado abriu os olhos. Estavam completamente negros, sem reflexo, como 2 superfícies de vidro escuro. Ele não se moveu, mas uma voz saiu do tubo, clara, como se não viesse dele, mas do ar comprimido empurrado pela máquina. "Não é a primeira vez, doutor, e não será a última." Todos na sala congelaram. Uma enfermeira deixou cair a seringa que segurava. Eu, tomado por uma mistura de medo e curiosidade, perguntei sem pensar: "Quem é você?" O silêncio que se seguiu foi sufocante. Então, lentamente, a voz voltou, agora surgindo não apenas daquele leito, mas ecoando em toda a UTI, como se viesse de múltiplas bocas. "Somos aqueles que voltam sempre. E vocês apenas abrem a porta." No mesmo instante, 3 pacientes entraram em parada cardíaca ao mesmo tempo. Corremos de leito em leito, desesperados, mas era inútil. O som dos monitores se transformou em uma sinfonia de linhas retas e apitos constantes. Eu tentava reanimar um deles, mas sentia que minhas mãos pressionavam um corpo já entregue a algo que não era ausência, mas presença. E quando o último monitor silenciou, as luzes da UTI piscaram. Por um segundo, vi o reflexo de todos os pacientes em pé, atrás do vidro dos leitos, como se observassem a si mesmos ainda deitados. As figuras se dissolveram logo em seguida, deixando apenas o vazio. Na manhã seguinte, o hospital registrou como noite de instabilidade incomum, sem entrar em detalhes. A equipe evitou comentar como sempre, mas eu sei o que vi, sei o que ouvi. E desde então,
Cada vez que entro em uma intubação, prendo a respiração, esperando pelo sussurro que pode sair dali, porque ele sempre volta. E um dia, quando não houver paciente algum, talvez seja a minha vez de responder.